Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 21 de novembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Jonathan, o Vitor, o Gabriel, o Eduardo, a Manuela, o Cauã, o Igor, o Micael, o Matheus, o Enzo, a Ana Júlia, a Ana Laura, a Vitória, o Luiz, a Vitória Lara e a Evelyn. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia. Alunos que estão estourados em presença também têm a oportunidade de fazer o trabalho de reposição de ausência. Fazendo o quê? Lá na atividade 1, 2, 3, quando tem o aplicando, a pessoa copia numa folha sulfite e coloca as respostas, e ali vai contar uma reposição de aula. Depende da quantidade de aula que vocês precisam repor. Tem alunos aí que precisam repor muitas e ainda infelizmente não está vindo. Os demais alunos também podem rever a lição na hora de fazer o tarefa São Paulo, que é fundamental que vocês façam as atividades do tarefa São Paulo. 21ª aula do 4º bimestre. Tema da nossa aula de hoje, da segunda aula de hoje: volume de prismas e cilindros, parte 2. Lembrando que prismas são bases com um formato e as alturas em formato de retângulos, certo? E os cilindros são bases redondas com as laterais erguidas, certo? Só para lembrar, isso aqui é um prisma, isso aqui é um cilindro. E o prisma pode ter bases diferentes. Pode ter base em formato de triângulo, pode ter base em formato de um hexágono, certo? Uma lajota, por exemplo, é um prisma hexagonal, é um prisma base hexagonal e ele é reto, que as laterais são retas. Começando então. Conteúdo: volume de prismas e cilindros. Objetivos: calcular o volume de prismas e cilindros, resolver situações problema envolvendo volume de prismas e cilindros. Habilidade: a habilidade é a EF 09MA19, resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Só para lembrar vocês, o volume de um prisma: a área da base vezes a sua altura. Volume de um cilindro: a área da base vezes a altura. Qual a diferença de um para o outro? Nenhum. A única diferença é que você tem que saber calcular a área da base. Se ela for uma base circular, você tem lá π vezes raio ao quadrado e multiplica pela altura. Se for uma base triangular, você vai fazer base vezes a altura do triângulo dividido por 2 vezes a altura do prisma, tá? Cuidado, o triângulo está aqui, a altura do triângulo é esse H, e a altura do prisma é a altura grandona aqui da lateral, certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Para começar, sabe essa? A seguir apresentamos dois objetos no formato de um paralelepípedo, viu? Palavrão na aula de matemática, né, Jonathan? Pode falar palavrão na aula? Desse jeito pode. Paralelepípedo. E o outro no formato de um cilindro. Com os conhecimentos que você já possui sobre o volume, calcule o volume de cada um. Quem foi o último a responder já hoje? Foi a Manu. Escolhe alguém, Manu. Vitória.
Você lembra, não é difícil, é parecido com o dela. Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Multiplico quem? O 3 vezes o 4 vezes o 6. E se eu falasse para você que é 6 vezes 4 vezes 3? Estava errado o que eu falei? E o que você falou está errado? Não, também. Na multiplicação, tanto faz a ordem. Tá bom? Muito bem. Então, Manu já hoje ficou na dúvida. É só multiplicar todo mundo, tá, Manu? Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6. De cabeça, alguém sabe? Eu também achei que é 72, mas vamos tirar a prova aqui. 6 vezes 2, 12. Foi 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. 72. Então é 72 centímetros cúbicos, tá bom? Quando fala volume, é cúbicos. Se as medidas dos lados são em centímetros, centímetros cúbicos. Se a medida dos lados for metros, metros cúbicos. Se a medida dos lados for decímetros, decímetros cúbicos. Sempre ao cubo. E agora? Escolhe alguém, Vitória. Ana Júlia, como que eu acho o volume de um cilindro? Lembrando que a base dele é circular, com um raio de 4 centímetros. E aí? Volume é igual a área da base. Como que eu acho a área da base de um círculo? 4 vezes... Não, nós temos que achar primeiro a área da base. Lembra que eu falei agora de pouco? Pi vezes raio ao quadrado. Viu a Vitória? Ela pediu para você fazer, mas ela não deixou você na mão. Ela ajudou você a lembrar. Raio ao quadrado. Quem é o raio aqui? 4. Então eu troco o raio por 4. Quantos que dá 4 ao quadrado? Não é 4 vezes 2. 4 ao quadrado é 4 vezes ele mesmo. Quantos que dá 4 vezes 4? 16. Então a área da base é 16 vezes o π. Isso aqui é a área da base. Agora falta calcular a altura. Vezes a altura. Quantos que é a altura? 6. Então eu vou fazer 16 vezes 6. 16 vezes 6. 6 vezes 6? 36. Ficou 6, sobe o 3. 6 vezes 1? 6. Com mais 3? 9. Então o volume é igual a 96 π centímetros cúbicos. E aí você fala, mas ficou estranho esse 96 π. Eu sei que o π é aproximadamente 3,14. Agora é só pegar 96 e multiplicar por 3,14. Só que eu vou fazer um calculador para ganhar tempo. Olha lá, 96 vezes 3,14. Quantos que deu? 301. Viu? Dá a impressão que é pouquinho. 96 só. Não, tem que multiplicar pelo π. Então 301,44 centímetros cúbicos. Aproximadamente, né? Aproximadamente 301,44 centímetros cúbicos, certo? Olha lá, eles pararam no 96 π. Nós quisemos ser mais chique. Se eu fosse falar assim, em mililitros, quantos ml cabe no paralelepípedo que a Vitória me ajudou a descobrir? Cada 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. 72 ml. E a lata da... Não. Tem que voltar a lembrar lá. 301 aproximadamente, né? 301 ml. Qual cabe mais? A lata, o cilindro. É o correto é falar cilindro, não lata. Eu que estou viajando aqui. Certo? Muito bem. Foco no conteúdo. Acorda aí. Acorda o vizinho aí que tá dormindo. Micael, acorda o Matheus aí da frente. Matheus acorda o Enzo. O Enzo acorda a Ana. Ana acorda a Júlia. Pronto. Um vai acordando o outro. Certo? Não é para jogar água gelada no colega, mas só acorda.
Para calcular o volume de prismas e cilindros retos, utiliza-se fórmulas específicas que variam de acordo com a forma do sólido. Vejamos as fórmulas para ambos. Olha que interessante, as fórmulas para ambos. Volume do prisma. Um prisma é um sólido tridimensional que possui duas bases paralelas. Vou desenhar aqui, ó. Uma base em cima, uma base em baixo. São paralelas, elas nunca vão se encontrar. Duas bases paralelas idênticas e faces laterais retangulares, ó, verdade. Puxar os retângulos do lado aqui, formou o prisma. Volume do prisma, a área da base vezes a altura. E o volume do cilindro, Luiz? Presta atenção, Luiz, vai ser o próximo. Volume do cilindro. Um cilindro é um sólido tridimensional que possui duas bases circulares paralelas com uma superfície lateral curva. Então eles pegam um retângulo e faz a volta em volta do círculo. Como que eu acho o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Certo? Vamos ver quem prestou atenção. Luiz, a área da base vezes a altura é o volume do cilindro ou do prisma? Errou. Ana, conte para ele. Dos dois, homem do céu lá, ó, Ctrl C, Ctrl V, tirou cópia um do outro. Os dois são a área da base vezes a altura. Na verdade, eu combinei com o Luiz ia errar só para ver se a Ana estava esperta, né, Luiz? Aí, lembrou, na hora do começo da aula, eu combinei com você, achei que você ia esquecer. Foco no conteúdo. Foco no conteúdo. Sistema Internacional de Medidas, SI. Não tinha que ser o SIM? Sistema Internacional de Medidas, o M? Não sei por qual cargas d'água é SI só. Sistema Internacional de Medidas. É o sistema usado em quase o mundo todo. Criado para uniformizar. Ah, então vai pôr uniforme de futebol? Não. Uniformizar aqui quer dizer padronizar, tá bom? Então é um sistema usado em quase o mundo todo. Criado para padronizar e facilitar as medições de grandezas, como distâncias, tempo, massa, temperatura e etc. A unidade base para medir o volume no Sistema Internacional de Medidas é o metro cúbico, formado por m elevado à terceira. Seria a mesma coisa que você pegar um dado gigante que tem 1 metro de lado, 1 metro de outro lado e 1 metro de altura. Isso aqui é 1 metro cúbico. Teria essa altura mais ou menos. Imagina. Cara, eu não sei se mais alguém presenciou isso já. Eu estava dando aula no 8º ano. E aí o Pedro, João Pedro, sabe? Ele falou, meu pai tem um tanque para guardar diesel lá, que é de 1 metro cúbico. Tem 1 metro de distância, 1 metro de distância e 1 metro de altura. Então ele guarda diesel lá. E ele nunca mais esqueceu que dentro de 1 metro cúbico cabe 1000 litros. Porque quando o pai dele enche esse tanque, dá 1000 litros. Tá? Então se alguém já viu esses tanques, eles colocam geralmente em cima da saveiro, leva lá para a cidade, abastece, traz, do que ficar indo com o trator lá na cidade para abastecer, né? Então, tem gaiola também. Isso, tem uma gaiola em volta, esse mesmo. Então ele tem 1 metro por 1 metro e 1 metro é 1 metro cúbico. Aquilo lá cabe 1000 litros dentro dele, certo? Então lá, que é o espaço que ocupa. Opa, me atrapalhei tudo aqui. É o metro cúbico, que é o espaço que ocupa é o espaço que ocupa um cubo de arestas. Pode, vou apertar pausa aqui. Eu vou terminando enquanto você vai entregando, só vou terminar essa frase. Então lá, arestas de 1 metro. Vamos ver a seguir os múltiplos e submúltiplos dessa unidade. Então lá, continuando. Ó, aqui o múltiplos e submúltiplos. Presta atenção, presta bastante atenção aqui, ó. Unidades de medida de volume.
Nome: quilômetros cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metros cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Para facilitar para vocês, vamos começar pelo qual nós conhecemos. Metro. Já falei, pode ir devagarzinho aí sem falar. Certo? Então aqui, ó. O que é um decâmetro cúbico? Um decâmetro seria 10 metros. 10 metros. Um hectômetro, 100 metros. Um quilômetro, 1000 metros. O decímetro, 10 centímetros. Um centímetro, o próprio nome já fala, 100 centímetros. O milímetro, 1000 milímetros, tá bom? Procedimento: a partir da unidade de medida de volume vou ler de novo. A partir da unidade de medida de volume nossa senhora, tá difícil. Procedimento: a partir da unidade de medida de volume é que se encontra o valor. Para transformar uma unidade de medida que seja submúltiplo do metro, multiplique por 1000. Você multiplica por 1000. Ou seja, multiplica por 10 elevado à terceira. Você sabia que multiplicar por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado à terceira, Matheus? É. E daí? Que digo eu. Tá olhando pro Cauê aí com um sorrisão nas orelhas aí. Presta atenção na aula, filho. Você sabia disso, Matheus? Que quando você multiplica por 1000 é a mesma coisa que você multiplicar por 10 elevado à terceira? Por quê? Porque 10 elevado à terceira é 10 vezes 10 vezes 10. Que 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000. Então fica mais fácil, tá bom? E aí, para entrar em notações científicas, é mais fácil usar a potência. Para transformar em múltiplo do metro, basta dividir por 1000, ou seja, dividir por 1000 é 10 elevado a menos 3, que seria o quê? O 10 sobre 1 elevado a menos 3, que ao fazer a potência, inverte a base, né? Fica 1/10 elevado a 3, que seria 1 dividido por 1000. Por isso que a gente divide por 1000, é 10 elevado a menos 3. Então veja bem aqui. 1 quer dizer que é 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Aqui do lado vai ser 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a 3, que eu vou multiplicar por 1000. Eu peguei o anterior e multipliquei por 10 elevado a 3. Então, quando eu tenho bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. Quantos que dá 0 mais 3? 3. Então, aqui vai dar 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 é 1000? É. Agora aqui, eu vou pegar o anterior. Quem é o anterior? 10 elevado a 3 e vou multiplicar por 10 elevado a 3. Bases são iguais, mantém a base. O que eu faço com os expoentes? Somo. Quantos que dá? 10 elevado a 6. E aí tem 6 zeros depois do 1 aqui. Ó, deu certinho, 1 milhão. 10 elevado a 6, Júlia, vezes 10 elevado a 3. O que eu faço? Mantenho a base e faço o que com os expoentes? Soma. Quantos que dá 6 mais 3? 9. 10 elevado a 9 é 1 e 9 zeros. Olha que belezinha. E para o esquerdo, ao invés de você multiplicar por 10 elevado a 3, né, Luiz? Continua aqui comigo, Luiz. Vai fazer o quê? Cara, vocês têm dificuldade e ainda ficam conversando na hora de explicação, né? É duro, cara. Então lá, 10 elevado a 0, você vai multiplicar por 10 elevado a menos 3. Porque agora você vai para o lado esquerdo. E aqui ele fala dividir, né, por 10 elevado a menos 3. Aí você mantém a base. 0 vezes, aí soma os expoentes. 0 mais menos 3 dá menos 3.
Aqui seria 10 vezes 10 elevado a 3, que é o anterior, vezes 10 elevado a menos 3. Só que menos com menos dá mais. 3 mais 3, 6. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 3 ou 3? Tanto faz. Qual é o sinal dele? Menos. Então 10 menos 6. Aqui é a mesma coisa. 10 elevado a menos 9. Certo? Agora, os de baixo aqui seria o quê? 5. É a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 0. O próximo. 5 vezes 10 elevado a quem? 3. A 3. Ah, professor, mas o de cima é 6. Porque começou no 1 metro. Aqui está começando no 5 decímetros. E o próximo vai ser 5 vezes 10 elevado a 6. Muito bem. O da esquerda aqui será 5 vezes 10 elevado a menos 3. Pegaram a manha. E aqui? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos ver se pegaram a manha mesmo. Gabriel, aqui 5 vezes 10 elevado. Ih, travou. Vitor, travou. Jonathan, travou. Eduardo, quase, Eduardo. Não, não é. Cauã, errou. Menos 9 elevado a menos 9. Vai diminuindo de menos em menos. Muito bem, Gabriel. Se deu exemplo para os seus amigos. Vitor, aqui vai ser o quê? 5 vezes 10 elevado. Menos 10 não. Quem sabe? Menos 12. Certo? Olha o de baixo aqui. Começou no 2 vezes 10 elevado a 0. E aqui vai ser 2 vezes quem? A 3. E aqui? 2 vezes 10 elevado a 6. E aqui? 2 vezes 10 elevado a 9. E aqui? 2 vezes 10 elevado a 12. E aqui? 2 vezes 10 elevado a 15. E aqui? 2 vezes 10 elevado a 18. Esse último aqui seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse número é representado por 2 vezes 10 elevado a 18. É muito grande, por isso que existe notação científica. Tá? Para deixar o grande pequeno, o número. Ficou alegre, bicho, né? Então aqui, ó, 2 elevado a 3, 2.000, 2 elevado a 6, 2 milhões, 2 elevado a 9, 2 bilhões, 2 elevado a 12, não vou saber ler o número dele, já desistiram, colocaram em notação científica. Curiosidade, 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Lembra do material dourado de madeira que vocês ficavam brincando quando vocês eram pequenininho? Tinha o cubinho pequenininho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Aquele vale 1 ml. Aí tinha a barrinha, tinha a plaquinha e aí tinha o cubo grandão. Se eu falar cubão, a turma leva pra besteira, né? Eu vou falar, e o cubo ruim, né? Não, é só o cubão, cubo grandão. Ele tem 10 centímetros de lado, ou seja, 1 decímetro. Tem 10 centímetros do outro, ou seja, 1 decímetro. Tem 10 centímetros do outro lado, ele tem 1 decímetro. Aquilo de lá é 1 litro, certo? Se você fizer um gelo de 10 centímetros, ou seja, 1 decímetro de lado, 1 decímetro do outro e 1 decímetro de altura, ele é um gelo. A hora que se derreter, ele vai dar certinho 1 litro de água, certo? Continuando. Atividade 1. Um tijolo. Nossa senhora, tijolo é difícil. Um tijolo possui. Que nem os baianos, né? Um tijolo. Um tijolo possui como base um retângulo com área de 406 centímetros quadrados. Essa base de cima é a mesma base de baixo? É o mesmo tamanho? Sim. Se eu for quadricular ela aqui, ela vai ter quantos centímetros quadrados?
Ela vai ter 406 centímetros quadrados. Sabendo que o volume dele, se tampasse aqui do lado, e ele ocupa um espaço de 7.714 centímetros cúbicos. Qual é a sua altura? Ele quer saber qual a altura do tijolo. Para achar o volume, eu acho a área da base vezes a altura. Então o volume a gente já tem. Qual é o volume aqui, Vitória? 7.714. Qual é a área da base? 406 centímetros. Eu tenho que descobrir a altura. Eu tenho que multiplicar a altura pelo 406. Quase. Eu tenho que descobrir quem multiplicado por 406 dá esse valor. Eu posso falar também, banana é amarelo, amarelo é banana. 406 vezes a altura é igual a 7.714. Eu posso ir testando um por um, mas tem um jeito mais fácil. A Vitória, a Júlia quase acertou. Divide, mas quem por quem? Oh, isso, o 406 está multiplicando, passa para lá, dividindo. É isso que você já tinha falado já hoje? É que eu não entendi direito, desculpa. Então vamos lá fazer. 7.714 dividido por 406. Mateus, se não senta, mas é para partir da aula que vem, tá bom? Você vai sentar na frente, chega. Termina aqui a divisão, Mateus. Nem sabe que é onde que nós estamos lá, tá mais perdido que segue tiroteio. Isso, continua a divisão para mim. Aqui é 406. Se deu sorte que o tempo está acabando, não dá para mim ficar esperando se você achar aí. Na aula que vem eu quero sentar na frente, tá bom? Quem vezes 406 dá perto de 701? 1 vezes 406. 1 que tira 6 não dá, empresta do vizinho. 11 que tira 6, 5. 6 que tira 0, 6. 7 que tira 4, 3. O resto tem que ser menor que aquele. Tá certo o resto. Tem que ser menor mesmo. Abaixou 4. A Júlia já soprou aqui 9. 9 vezes 6, 54. Subiu 5. 9 vezes 0, 0. Com mais 5, 5. 9 vezes 4, 36. Acabou minha conta. Qual é a altura do tijolo? 19 centímetros. Certo? Gostou? Deixe o seu like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito aí. Olha lá, isso aqui não sei o que era para aparecer aqui, era para aparecer o tijolo aqui, dele deu um tilt ali. 7.714 é igual a 406 vezes a altura. A altura é igual, o 706 está multiplicando, passa dividindo, 16 centímetros de altura. 19 centímetros de altura. Atividade 2. Deseja-se construir um reservatório cilíndrico de madeira que o diâmetro da base tenha 5 metros, ou seja, de um lado até o outro lado da base tem 5 metros, certo? E sua capacidade máxima é de 50 mil litros. Qual deve ser a altura? Ele quer saber a altura desse cilindro, desse reservatório. Então vamos lá. Volume é igual. Como que acha a área da base de um cilindro? Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Vamos trocar quem eu conheço. Volume eu conheço. Volume vale 50 mil litros. 50 mil litros são quantos metros cúbicos? 50 metros cúbicos. Cada metro cúbico é 1000 litros. Então 50 metros cúbicos é igual. O raio, qual o tamanho do raio? 2,5. É metade do diâmetro. Muito bem, Aninha. Então 2,5 metros ao quadrado vezes π vezes a altura. Então vamos lá. 50 metros quadrados é igual π vezes 2,5 vezes 2,5. Metros quadrados com 3 Aqui é metros cúbicos, desculpa, falei errado. Aqui, vamos lá. 5 vezes 5, 25. Subiu o 2.
Depois no fim a gente coloca o valor do pi. Tem que colocar, é isso mesmo. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. Mateus 5, vai com Deus. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Somando tudo, 5, 2, 6. Duas casas depois da vírgula. Então, π vezes 6,25 vezes... aqui já é metros quadrados. Metros quadrados vezes a altura que eu quero descobrir. Agora eu troco o π por 3,14. Devido ao tempo, vamos usar a calculadora. Olha lá. 3,14 vezes 6,25. Quantos que deu? 19,625. Então lá, 19,625 vezes a altura é igual a 50 metros cúbicos. Lembrando que isso aqui é metros quadrados por enquanto. Agora eu passo isso aqui que está multiplicando para lá, dividindo. Vai ficar 50 metros cúbicos dividido por 19,625 metros quadrados. A resposta final, eu já posso ter uma certeza do seguinte: metros cúbicos dividido por metros quadrados vai ser metros, 3 menos 2, metros elevado a 1. Metros elevado a 1 é somente metros. Agora vamos pegar a calculadora e vamos fazer a divisão. 50 dividido por 19,625. Quantos que deu de altura ali? Aproximadamente 2,55. Porque o 7 vai arredondar o 4 para 5. Então a altura dele será de aproximadamente 2,55 metros. Essa é a altura. Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Falta só 5 minutos, meu Deus. Olha lá. Ó. Arredondou igualzinho nós. Chique. Ah, aqui eles fizeram diferente, professor. Fizeram 5 meios. É que eles não tinham aninha para contar que era 2,5 metros o diâmetro, o raio, né? Mas eles usaram a fração e chegaram na mesma resposta. Fizeram de uma maneira diferente, mas chegaram na mesma resposta, tá bom? Aplicando. Determine em litros o volume de água que cabe dentro de uma mangueira cilíndrica de comprimento de 12,5 metros. Ela tem o comprimento de 12,5 metros. Aqui está a mangueira, faz de conta. Ela tem o comprimento de 12,5 metros. E ele quer saber a quantidade em litros. E o raio dessa mangueira é de 1,5 centímetros. Como que eu acho o volume de um cilindro mesmo? Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Tá. Π 3,14 vezes, quem é o raio? 1,5 ao quadrado. Vamos fazer isso já na calculadora? 1,5 vezes 1,5. Quantos que deu? 2,25. Já posso apagar isso aqui e colocar que é 2,25 centímetros quadrados. Vezes, qual é a altura dela? O comprimento no caso aqui. Ah, mas está em metros. Eu tenho que transformar em centímetros. Quantos centímetros tem 12,5 metros? 125 decímetros. Eu quero em centímetros. Cada 1 metro tem quantos centímetros? Cada 1 metro tem 100 centímetros. 1250. Calma aí, eu acho. 12 centímetros vai ter 1.200. É 12,5 centímetros. Então são 1.250 centímetros. Certo? Concorda comigo ou não? 1 metro tem 100 centímetros. 12 metros tem 1.200 centímetros. E meio metro mais 50 centímetros. Então 1.250. Agora pega a calculadora e calcula todo mundo. Calculadora é difícil. 3,14 vezes 2,25 vezes 1.250. Quantos centímetros cúbicos?
Quantos centímetros cúbicos? Aproximadamente 8.831,25 centímetros cúbicos. Mas ele quer saber em litros. Quantos litros cabe lá dentro dessa mangueira? 8 litros. Ué, 8.800 e quantos? 31,25. Cada 1.000 centímetros cúbicos, cada 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. Quantos litros então? Quantos, Ana? 8 litros. 831 ml, aproximadamente, né? Aproximadamente. Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Olha lá a resposta do jeito que eles queriam, certo? Então lá, fizemos todo o procedimento, chegamos no mesmo. 8,83125 litros. Eu gosto mais de explicar desse jeito. 8 litros, 831 ml e 1/4 de 1 ml. Pegou 1 ml e dividiu em 4 partinhas aí. Certo? O que aprendemos nessa segunda aula de hoje? Calculamos o volume de prismas e cilindros. Não, era só para guardar material. Pode voltar para o lugar. Você é louco? Falta 1 minuto ainda. Arrumem as carteiras, fazendo um favor. Resolver. Não apitou ainda, agora apitou. Arrumem as carteiras antes de ir, só fazendo um favor. Tchau, tchau. Vamos com Deus. Resolver situações e problemas envolvendo o volume e o prisma de cilindro. Não esqueçam de fazer a tarefa São Paulo, hein? Referência dos criadores do material digital utilizaram para criar esse material. Fique com Deus, Igor. Tchau, tchau. Não esqueçam, terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se gostou, deixa o like e se inscreva no nosso canal.